E estava vendo há pouco o presidente da CNI teve a reunião com o Lula, sem Haddad, sem ninguém, mas uma conversa direta com o presidente. E ele ouviu do Lula que o governo vai provavelmente desistir da medida provisória que estabelecia restrição para o uso do crédito das empresas no PIS, no COFINS, para qualquer outra finalidade. O governo deve desistir dessa medida, que inclusive já estava provocando especulações até no preço dos combustíveis e mexendo com a estrutura de transportes, com a estrutura de preços na distribuição de mercadoria, além, claro, de um óbvio problema contábil para as empresas, né? Havia todo um planejamento calcado na utilização desses créditos, então a reação foi muito pesada e, segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Lula garantiu que vai remover e deixar para que o Congresso trate o assunto. O fato é que, além do desgaste político, né, havia essa reação do setor industrial, e o Ricardo Alban, que é o presidente da CNI, deixou claro, segundo ele, falou para o Lula, que não há mais espaço para aumento da carga tributária, que é inviável o setor produtivo conviver com uma carga tributária maior do que a que já existe, que é muito alta. E, segundo ele, o Lula concordou e disse que o assunto ficará para o Congresso Nacional, talvez nem seja em forma de projeto de lei, mas com as articulações que o Jacques Wagner está fazendo no Senado. Ronald. A gente teve aqui na Rádio Bandeirantes hoje entrevista com o presidente do Sindusfarma, o Nelson Mussolini, a respeito da MP. E ele fala do caráter inflacionário da medida provisória. Vamos ouvi-lo aqui. A partir do momento que se toma uma decisão dessa, sem discutir com o parlamento, com a sociedade, com os empresários, você começa a perder credibilidade. E você perdendo credibilidade é muito ruim. A base da reforma tributária sobre o consumo fala o tempo inteiro que não haverá cumulatividade. A partir do momento que o governo apresenta essa MP, ele está perdendo credibilidade para a reforma tributária. Você imagina você ter um orçamento, você ter um monte de despesas, você precisa do seu caixa e de repente você reduz o seu caixa. Eu não tenho a mínima dúvida que esta medida ela é inflacionária. E a gente aproveita para ir lá para o Rio de Janeiro. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás fala sobre a perspectiva de aumento do combustível na bomba a partir dessa MP. Vamos ouvir aqui o Pedro Dobal. Fala, Dobal. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Entidades do setor de combustíveis manifestaram preocupação com o impacto inflacionário da medida provisória que impede o pagamento de outros tributos por meio dos créditos de PIS/COFINS, que são 2 impostos federais. Essa nota conjunta afirma que a mudança vai trazer custos adicionais que vão afetar toda a cadeia, incluindo o transporte público e o frete de cargas e alimentos, com impactos diretos para o consumidor final. Uma estimativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás indica que essa medida pode levar a um aumento de 20 a 36 centavos no preço do litro da gasolina. Isso se representa uma alta de 4 a 7%. No caso do diesel, o aumento seria de 10 a 23 centavos, uma variação de 1 a 4%. No Rio de Janeiro, muitos motoristas estão relatando bastante preocupação com essa possível alta. Alguns motoristas notam que o preço nas bombas também já está maior. A gente circulou diversos postos de combustíveis aqui na capital fluminense e o relato foi esse, o relato dos motoristas. Essa medida provisória que está gerando todo esse problema foi apresentada pelo governo com o objetivo de compensar perdas na arrecadação depois da manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. E esse crédito de PIS/COFINS é um acumulado, é um valor que fica acumulado pelas empresas quando o imposto que deveria ter sido descontado acaba sendo cobrado em mais de uma etapa de produção. Então a empresa fica com aquele saldo ali disponível e consegue ir quitando, abatendo dívidas de outros impostos. Hoje isso não vai mais acontecer. Então essas empresas vão ter que
arrumar dinheiro de outras fontes. Que fontes são essas? Empréstimos ou aumento do preço que é cobrado dos clientes. Bom, num comunicado interno enviado para os revendedores, a Rede Ipiranga confirmou o aumento dos preços já hoje. Outras distribuidoras não disseram, preferiram não se posicionar se vão ou não repassar os custos aos clientes. Eu volto com vocês. Valeu, Dobal. São frentes diferentes aí. Eu peguei uma palavra do setor de medicamentos, outra envolvendo a área de combustíveis, que aí tem um impacto generalizado em tantas outras, só para corroborar um pouco dessa conversa que deve levar o governo a derrubar esse troço, né, Zaidan? Não há dúvida, Ronald, não há dúvida. E o Haddad disse ontem, não há impacto inflacionário, mas é uma questão aritmética, não é? É claro que há impacto inflacionário. E o grande problema da inflação, ainda mais no Brasil, onde há uma memória inflacionária que parece inapagável, o que acontece? A expectativa de inflação, ela produz inflação. As pessoas começam a antecipar a inflação prevista, que pode ocorrer, pode não ocorrer, mas aí ela já é realizada previamente, antecipadamente, antecipa-se o processo inflacionário. Aliás, Ronald, vale notar que nós tivemos alguns aumentos agora. Alguns são sazonais, né? O caso da batata inglesa, que tem a ver, inclusive, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E isso não vai se resolver tão rapidamente, não é? A regularização da produção. Por outro lado, parte desse aumento inflacionário e da pressão inflacionária tem a ver com os anúncios feitos pelo Roberto Campos Neto, que passou os últimos meses dizendo não, vai voltar, vai subir, não é? Mas por quê que vai subir? Não, pela situação nos Estados Unidos e tal. Não há qualquer causa para a inflação no Brasil nos últimos anos que não seja problema na oferta e não aquecimento de demanda. E ele usa o remédio para aquecimento de demanda, que é a elevação da taxa de juros, ou a redução ou a estagnação de um processo de redução que estava iniciado, estava desencadeado, e agora o Itaú soltou agora uma nota para os seus clientes dizendo, olha, acreditamos que vão parar por aí, que os caras não vão reduzir mais. Então, o Banco Central criou uma atmosfera de expectativa inflacionária e ela começa a se realizar. Mas, de todo modo, nesse caso aí, o Haddad está errado quando diz que não haveria impacto inflacionário. É 1 mais 1, não tem jeito. É claro que haveria impacto inflacionário e já houve antecipação do impacto inflacionário. Antes da medida ter alguma consequência prática no crédito das empresas, já houve antecipação de aumento de preço, inclusive em combustíveis. E aumentou o combustível, aumenta tudo, né, Ronald? Tudo, absolutamente tudo, e quem não tem que aumentar, arruma um jeito de aumentar por causa do combustível.